Quarta, 10 de novembro. Verso para memorizar. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão? Gálatas 2:21. Escravos no Egito. Em Deuteronômio, um dos temas recorrentes é que o Senhor redimiu seu povo Israel do Egito. Várias vezes eles são lembrados do que Deus fez por eles. E o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa, com braço estendido, com grande espanto, com sinais e com milagres. Em todo o Antigo Testamento, o relato do Êxodo é mencionado como um exemplo da poderosa libertação da parte de Deus, por sua graça, da escravidão e opressão do Egito. Pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Mesmo no Novo Testamento, esse acontecimento é mencionado como um símbolo de salvação pela fé em Cristo. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. Quando os egípcios tentaram fazer o mesmo, foram engolidos pelo mar. Ouça Deuteronômio 5, 6 a 22, onde Moisés repetiu os 10 mandamentos, fundamento da aliança do povo com Yahvé. Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam, mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembrem-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso, o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Pergunta 5. Observe o 4º mandamento e a razão dada para ele. O que é dito que revela a realidade da lei e da graça? Moisés repetiu o mandamento básico de descansar no sábado do 7º dia, mas lhe conferiu uma ênfase adicional. Isto é, embora tenha sido escrito em tábuas de pedra no Êxodo, Moisés expandiu o que já havia sido dado aos israelitas. Guardem o sábado, não apenas como memorial da criação, mas como memorial da redenção do Egito.
A graça o salvou do Egito e ofereceu-lhes descanso de suas obras. Portanto, em resposta à graça divina, deveriam estender essa graça a outros. Assim, o sábado se tornou não apenas um símbolo da criação, mas um símbolo de redenção e graça. Todos na casa, não apenas as crianças, mas os servos, os animais e até mesmo os estrangeiros poderiam descansar. O sábado estende a outros a graça dada aos judeus, mesmo aqueles que não fazem parte do povo da aliança, e encontra-se no cerne da lei. O que Deus graciosamente fez por eles, deveriam fazer pelos outros. Ouça Mateus 18, 21 a 35. Então Pedro, aproximando-se, perguntou a Jesus: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Não digo a você que perdoe até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, o senhor desse servo ordenou que fossem vendidos ele, a mulher, os filhos e tudo o que possuía, e que, assim, a dívida fosse paga. Então o servo, caindo aos pés dele, implorava: Tenha paciência comigo e pagarei tudo ao senhor. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. Agarrando-o, começou a sufocá-lo, dizendo: Pague-me o que você me deve. Então o seu conservo, caindo aos pés dele, pedia: Tenha paciência comigo e pagarei tudo a você. Ele, porém, não quis. Pelo contrário, foi e o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros o que havia acontecido, ficaram muito tristes e foram relatar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor, chamando aquele servo, lhe disse: Servo malvado, eu lhe perdoei aquela dívida toda porque você me implorou. Será que você também não devia ter compaixão do seu conservo, assim como eu tive compaixão de você? E, indignando-se, o senhor entregou aquele servo aos carrascos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também o meu Pai, que está no céu, fará com vocês, se do íntimo não perdoarem cada um a seu irmão. De que forma o princípio dessa parábola é revelado no mandamento do sábado, especialmente conforme enfatizado em Deuteronômio?